Olá, boa noite a todas, todos e todes. Sou a professora Keila de Faria e estamos aqui hoje, no encerramento desta semana, em comemoração ao Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Então, é com muita alegria que nós chegamos ao final, mas assim, muito satisfeito com essa semana, com as pessoas que estiveram aqui, grandes nomes dessa área de quadrinhos, especialistas, pesquisadores, professores, que trabalham com essa arte. Então, a gente comemora, assim, com muita alegria, esse último dia. E eu quero convidar o professor Rubem, da UFG, da Faculdade de Informação e Comunicação, do curso de Gestão, da Informação, que foi parceiro na organização deste evento, e agradecer essa parceria, que foi muito boa, e a gente quer permanecer com ela, porque os resultados foram positivos, Então, boa noite, professor Rubens. Boa noite, professora Keila. Boa noite a todos que mais uma vez nos assistem, que estão prestigiando esse evento virtual, que para nós foi uma surpresa muito grande pelo tempo de execução do mesmo, pela exiguidade em que nós conseguimos reunir todos os palestrantes que, com muito boa vontade, desde o primeiro momento, confirmaram o interesse e a disponibilidade em participar conosco, a quem tem o nosso agradecimento pessoal nesse sentido. E hoje estamos em via de coroar o término, o encerramento desse evento com uma palestra que é do professor Edgar Franco, que eu acredito que todos aqui conhecem, mais conhecido como Cyber Pajé, tem que sempre lembrar o alter ego dele, de vez em quando eu esqueço, me perdoe que eu esqueci hoje à tarde, certo? E ele vai abrilhantar ainda mais esse nosso evento, que poderá ser repetido, poderá ofertar oficinas numa próxima edição, certo? Poderá virar uns projetos de extensão aí, com várias e várias ramificações, junto à Gibiteca Jorge Braga e à Biblioteca Pio Vargas. E não custa lembrar, se você ainda não conhece um desses espaços ou ambos os espaços, está na hora de conhecer. Estão ambos na Praça Cívica, logo ao lado da Casa Verde, da Casa do Governador, e são espaços públicos da sociedade goiana, estão lá para vocês. Por favor, façam bom uso de um bem público de qualidade, como é a Biblioteca Pio Vargas e a Gibiteca Jorge Braga. Muito a todos bem. Uma excelente palestra. Eu quero fazer a minha audiodescrição antes de chamar o professor Edgar Franco. Então, eu sou uma mulher branca, de 47 anos, tenho cabelos escuros, pretos, na altura do ombro, ondulados, tenho os olhos castanhos claros, estou usando um batom vermelho, um brinco de argola azul, com estampas, um vestido também com estampa africana no tom de laranja, e ao fundo eu tenho algumas estantes com livros, Então, é só para que você possa entender o nosso ambiente, E eu quero agora, então, chamar o nosso convidado, para fazer esse encerramento e trazer essa fala maravilhosa sobre os processos criativos, não convencionais de histórias em quadrinhos. Boa noite, professora Edgar Franco. Boa noite. Ligue o seu microfone, por favor. Boa noite. Sim. Agora ouvimos. É um enorme prazer estar com vocês nesse evento fantástico que reuniu tantas pessoas incríveis. Todos eu posso chamar de amigos que estiveram se apresentando e com temáticas assim muito fundamentais no contexto do que a gente compreende como história em quadrinhos. É uma iniciativa fantástica da Secult, da Gibiteca Jorge Braga. A gente sabe que no Brasil existem poucas gibitecas, então a manutenção desse espaço em Goiânia e para o estado de Goiás é algo muito importante. Temos que prestigiar o espaço da Gibiteca, e a Gibiteca tem promovido eventos para discutir, refletir sobre os quadrinhos desde muitos anos. São eventos muito importantes, sempre no panorama goiano e da cidade de Goiânia.
E para mim é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, fechar esse evento fantástico que trouxe tantos nomes aí incríveis para falar sobre os quadrinhos. E o tema que eu escolhi para falar para vocês hoje é algo que eu venho trabalhando na UFG, na Faculdade de Artes Visuais, e no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual. Eu tenho um grupo de pesquisa já há 14 anos na UFG, que se chama Criação e Ciberarte, o apelido é Cria Ciber, e esse grupo de pesquisa, ele se dedica fundamentalmente a discutir processos criativos em arte no contexto transmediático. E, obviamente, que as histórias em quadrinhos, elas são um dos objetos que a gente mais estuda, mais analisa e, melhor, mais cria. Então, os projetos que nós temos desenvolvido com os alunos, tanto de TCC, quanto iniciação científica, mestrado e doutorado, nós temos muitos projetos que investigam processos criativos não usuais de histórias em quadrinhos. E eu, como um artista, também, né, além de pesquisador, em primeiro plano até coloco a minha figura como artista transmídia, eu venho pesquisando as possibilidades ilimitadas da linguagem dos quadrinhos há pelo menos 30 anos. O trabalho que eu faço, sempre fiz nos quadrinhos, sempre foi considerado algo meio de fronteiriço, de difícil categorização, até que eu que criei o nome para o quadrinho que eu faço, né, para batizá-lo, e além de mim, uma corrente de outros artistas que fazem um trabalho similar também adotaram esse nome. Tem até agora uma coleção de livros lá na editora Marca de Fantasia, ligada à Universidade Federal da Paraíba, do grande Henrique Magalhães, que chama Coleção Quadrinhos Poéticos Filosóficos, dedicada a livros teóricos que refletem sobre artistas no contexto daquilo que a gente entende como gênero de quadrinhos poéticos filosóficos, que foi um gênero que eu batizei, inclusive. Aí tem o Gazi Andraus, que esteve aí hoje palestrando, ou ontem, acho que foi ontem. O Gazi é um dos artistas também que produzem quadrinho no contexto desse gênero aí poético-filosófico. E tem sido algo muito interessante esse processo, porque eu, ao longo dos anos, eu fui abrindo espaços e perspectivas muito inusitadas, né, experienciando coisas assim que eu antes, até lá no começo, né, eu teria até preconceito de pensar como que eu poderia utilizar tais formas diferenciadas de pensar o processo de construção de uma narrativa quadrinística. Também tem uma disciplina que eu ministro, já tem 12 anos na Faculdade de Artes Visuais, que é uma disciplina que eu criei, é uma disciplina núcleo livre, né, e optativa do curso de artes, que se chama História em Quadrinhos de Autor, que é uma disciplina teórico-prática, em que a gente propõe, além de refletir sobre os quadrinhos na perspectiva da arte, também produzir quadrinhos. E, obviamente, que essas discussões também desses limites do que deixa de ser quadrinho, né, e desses métodos aí diferenciados de produção de quadrinhos, percorrem essa disciplina, e muitos alunos, inclusive, se incentivaram a partir de cursar a disciplina para fazer mestrado, doutorado, e a gente tem alunos da UFG inteira que cursam essa disciplina, por ela ser uma disciplina de núcleo livre. Então, é interessante que temos aí alunos de múltiplos cursos que vêm, né, interessados em entender mais sobre a linguagem dos quadrinhos e também na experiência de produzir. Vamos ver como é que é criar quadrinhos, né? Entender o que é quadrinho, mas também ter essa experiência criativa. E é uma disciplina pioneira também, né? Que é a primeira vez que eu tenho notícia de uma faculdade de artes visuais que incluiu aí uma disciplina para discutir os quadrinhos na perspectiva das artes, né? Ou seja, o quadrinho como uma legítima forma de expressão artística. É claro que a gente vai ter, né, aí discussões, né? Os quadrinhos entraram na pesquisa universitária a partir da comunicação, porque eram considerados um meio de comunicação de massa, e aí a gente tem a reivindicação da literatura, né, que seria uma forma literária, e aí a gente tem a reivindicação das artes. A gente tem aí alguns territórios no contexto da pesquisa acadêmica que reivindicam a
os quadrinhos como parte do seu contexto. E aí eu reivindico como uma forma legítima de arte, mas também, para mim, pouco importa. Eu acho que o importante é esse crescimento absurdo que os quadrinhos têm tido nos últimos anos, a sua consolidação no âmbito da pesquisa acadêmica. E aí eu decidi falar para vocês hoje, né, mais sobre os meus processos, me concentrar mais sobre a minha experiência como artista dentro do grupo de pesquisa Cria Ciber, e os processos que eu tenho experienciado, alguns inclusive com alunos, tal, mas eu vou partir da minha experiência como um criador de quadrinhos e da minha experiência como alguém que tenta ir além dos limites das narrativas tradicionais dos quadrinhos para a construção, para o processo criativo, para a elaboração, para pensar o quadrinho como um suporte, as formas diferenciadas de suporte. Isso vai começar lá no meu mestrado na Unicamp, onde eu investiguei pela primeira vez no Brasil os quadrinhos na internet, né, a pesquisa pioneira no Brasil, que vai gerar o livro pioneiro HQtrônicas do suporte papel e rede internet. Na época eu investiguei mais de 300 sites de quadrinhos entre o ano de 1997 e 2001, que utilizavam a internet não só como um meio para a inclusão da história em quadrinhos escaneada, mas utilizavam os recursos hipermediáticos incluídos já nessas histórias, ou seja, a história tinha som, tinha trilha sonora, tinha efeito sonoro, ou ela usava de um GIF animado, ela tinha algum trecho animado, ou ela utilizava também daquilo que a gente chama de multilinearidade, tinha caminhos que você podia escolher no contexto da história, e até HQtrônicas que envolviam a participação efetiva dos leitores na sua construção na rede. Isso, nesse período aí, gerou essa minha primeira investigação, tanto que eu criei esse neologismo, né, HQtrônicas, que é a mistura de HQ com eletrônica, é uma homenagem também lá à arteônica, né, de um grande pesquisador da arte e tecnologia brasileira, que realizou, o Valdemar Cordeiro, a primeira exposição de arte e tecnologia. E aí eu já comecei a investigar essas possibilidades múltiplas, porque o que acontece quando eu, por exemplo, crio uma história em quadrinhos e incorporo nessa história em quadrinhos um efeito sonoro. Vai cair por terra, por exemplo, a onomatopeia. Ou eu incorporo um quadrinho no meio de uma página animado. Eu quebro com a Gestalt, eu quebro com toda a percepção tradicional, que o quadrinho estático, né, o tempo de leitura é quem está fruindo que define. Quando eu estou lendo a narrativa ali, estou fruindo a narrativa, eu que vou definir esse tempo. Mas se de repente um quadrinho no meio da narrativa ele é animado, eu estabeleço uma sequência, um momento em que, ao clicar no quadrinho, por exemplo, eu tenho uma cena animada. Eu incluí um fator temporal definido pelo autor que quebra com essa perspectiva da tradição. Eu incluo uma coisa muito diferente. Por isso que não podia ser só quadrinho, tinha que ser uma outra coisa, híbrida, né? Uma linguagem que a gente chama de intermediática. Isso foi lá o princípio disso. E o meu processo foi evoluindo, eu já vou começar a mostrar a imagem já para vocês. Esse processo foi caminhando para algo inusitado, por exemplo, quando eu comecei a investigar a relação de algo que eu já estudava há muito tempo, mas trazer isso para os quadrinhos, a minha relação com o ocultismo e a magia e os processos ritualísticos, mágicos e ocultistas como uma forma para a geração de histórias em quadrinhos. E aí também o uso de oráculos, usar o tarô como uma fonte de inspiração, né? Jogar o tarô, usar o tarô como uma fonte de inspiração para a criação de história em quadrinhos, ou usar o I Ching como uma forma também de inspiração para uma história em quadrinhos. E outras coisas foram vindo, né? O uso, por exemplo, a experiência de criação com robô. E agora, mais recentemente, eu estou há 4 anos investigando o uso de redes neurais e inteligências artificiais na construção visual, por enquanto, das minhas histórias em quadrinhos. E também, algo que é muito importante na minha trajetória, eu vou falar um pouco mais disso, eu já tive até um doutorando, a gente tem um processo de pesquisa aqui que é pioneiro no Brasil, que é o uso de enteógenos como base para o processo criativo artístico. Os enteógenos aí em questão são substâncias que nos levam a ENOC, estados não ordinários de consciência.
Nós desenvolvemos aqui uma pesquisa que foi chancelada pelo Conselho de Ética da UFG, que envolveu o uso de ayahuasca, né, e também de respiração holotrópica, que é um método de hiperventilação cerebral que é desenvolvido pelo Stanislav Grof, um psiquiatra, psicólogo tcheco radicado nos Estados Unidos, que através de respiração, né, hiperventilação cerebral e indução musical, você também ascende a estados não ordinários de consciência. E aí, nós um aluno desenvolveu uma tese, eu já desenvolvi múltiplos artigos a partir dessas minhas experiências com enteógenos e quais as mudanças, o que elas têm feito nesses meus processos criativos artísticos, que são diretamente influenciados por essas experiências. Então, eu vou começar a mostrar algumas imagens para vocês, e aí eu acho que o que vai enriquecer a nossa conversa aqui é justamente mostrar um pouco desses processos, passar brevemente com vocês sobre esses múltiplos processos que eu tenho experimentado ao longo dos anos. Claro que nesse tempo que a gente tem aqui não dá para falar de todos, é muita coisa. Só na minha revista Artilex Pós-Humanos, que é publicada pela Marca de Fantasia, tem 14 anos. São mais de 400 páginas só com histórias curtas, e todas as histórias da Artilex Pós-Humanos são histórias em quadrinhos criadas nessa perspectiva de experimentar métodos diferenciados de criação de quadrinhos. Então, aqui eu vou passar por alguns dos métodos que eu considero mais marcantes na minha trajetória de artista que experimenta processos criativos. Dentro da academia, a gente pode chamar isso aí de uma pesquisa exploratória, que é uma pesquisa exploratória em artes, o que eu desenvolvo a partir desses processos criativos. Então, eu vou pedir para abrir a tela. Você pode abrir a tela para mim, professora Keila? Então, abre a tela. Isso. É porque estava em uma outra tela, eu tinha visto, eu não queria colocar. Subiu aí? Isso, agora foi. Vocês estão vendo a imagem? Sim, está com fundo preto. Perfeito. Então tá aí. Essa figura que vocês estão vendo é uma ilustração do ser que eu considero a criatura híbrida icônica do meu universo ficcional da Aurora Pós-Humana, que é um universo que eu criei, vou falar sobre ele rapidamente, para discutir a relação entre a aceleração tecnológica na contemporaneidade, né, os processos hipertecnológicos e a gnose, a tecnognose e a transcendência. Esse universo ficcional, ele começa, né, os acontecimentos dele 300 anos no futuro, onde a gente tem já algumas características curiosas em 3 espécies que são as espécies dominantes. Uma delas são os tecnogenéticos, que são seres humanos híbridos de animal e vegetal, eles têm formas diferenciadas ali. E a outra espécie são os estropianos, seres humanos que transplantaram a consciência para uma máquina, eles existem, então, em um corpo robótico. E a gente tem os resistentes humanos, que são cerca de 5% da população, e eles estão ali resistindo a essas mudanças, mas os jovens que estão nascendo acabam aderindo a uma dessas culturas e se modificando para tornar-se estropianos ou tecnogenéticos. Essa criatura aqui, ela é, o que eu digo, o ser icônico. Por quê? Porque a Aurora Pós-Humana, ela não é só um universo de ficção científica, um work in progress, que eu venho estudando os avanços da hipertecnologia ao longo aí de mais de 20 anos, mas não é só isso, é também um universo mágico, no contexto do que a gente chama de magia do caos. É um sistema mágico de símbolos que eu estruturei para realizar a minha autotransformação através da construção de sigilos mágicos e de processos ritualísticos de autotransformação que percorrem a produção dos meus quadrinhos. Então é interessante dizer que, além dos quadrinhos eles terem esse caráter experimental artístico, eles também são sigilos mágicos, eles são processos ritualísticos na minha busca pela integralidade de ser, na minha busca de autotransmutar-me, na minha busca transcendente. Por isso que eu digo que a recepção dos meus trabalhos ela está em segundo plano. O que importa mais para mim sempre é e sempre será o processo em si de criação. Aqui, só para falar um pouquinho mais sobre a Aurora Pós-Humana, tem conceitos que estruturam esse universo, né?
O mais importante deles eu já falei, que é o de deslocamento conceitual. Então, o que é deslocamento conceitual? Um conceito do Philip K. Dick, que é um grande ficcionista norte-americano, que vai discutir muito sobre ficção científica. Eu desloco o tempo para um futuro hipotético para amplificar algumas questões contemporâneas que eu quero discutir. Então, na verdade, a minha ficção científica, no universo da Aurora Pós-Humana, ela discute questões do agora, não do futuro. Mas eu levo isso para o futuro para amplificar, e ao amplificar eu crio esse paroxismo, e com esse paroxismo eu posso discutir de forma mais aprofundada as questões que eu quero discutir. E essas questões percorrem o conceito de tecnognose, que é a ideia de que, apesar de nós estarmos num mundo hoje completamente hipertecnológico, nós ainda somos criaturas extremamente espiritualistas. Nós ainda estamos conectados com o misticismo e com a mítica. Nós não conseguimos nos desconectar disso. Então, assim, as redes sociais, todo o universo digital, ele não tem nada de laico. As redes são completamente envolvidas por transcendência, espiritualidade, formas diversas de gnose, e nós estamos inseridos nesse contexto aí gnóstico das redes. Por isso o conceito de tecnognose, que é um conceito do Eric Davis. E aí o terceiro conceito, que permeia toda a minha produção artística na Aurora Pós-Humana, que é o conceito das 3 RVs, as 3 realidades, né? A realidade validada, que é a realidade cotidiana nossa no dia a dia, aquela que nós aceitamos como realidade sem questionar. As novas realidades virtuais, caracterizadas pela nossa imersão nas cosmogonias digitais. Então, a gente passa hoje boa parte do nosso dia nas redes sociais. E as redes sociais, na verdade, elas trazem alter egos que são construídos por nós, e nós experienciamos, então, as realidades virtualizadas no contexto dessas redes. E a terceira forma de realidade, que são as realidades vegetais. É uma forma de realidade que é induzida pelos ENOC, pelos estados não ordinários de consciência. Realidade vegetal por quê? Porque algumas das substâncias que nos fazem ascender esses estados ordinários são de origem vegetal, como a ayahuasca, que é uma das mais conhecidas delas aí. Então, aqui é para situar vocês, então, no grande território teórico e reflexivo em que toda a minha produção se encontra. É claro que é um resumo muito rápido, né? Aqui, só de curiosidade, algumas imagens, desenhos aí de personagens que são estropianos, de 2 das espécies mais importantes, que são os estropianos e tecnogenéticos. E aí, as 3 classes, né? Estropiano neófito, iniciado e avançado. Tecnogenético livre, tecnogenético tradicional e radical. Esse universo ficcional ele é um work in progress, muito complexo, né? Em alguns dos quadrinhos que eu tenho publicado e alguns dos outros trabalhos eu trago nuances dele. No álbum, um dos álbuns mais conhecidos aí da Aurora Pós-Humana, que é o Biocyberdrama Saga, eu trago uma introdução de 60 páginas em que eu rascunho bem assim, detidamente, o universo. Então, quem tiver interesse, esse álbum vai ser republicado agora por uma editora do Rio de Janeiro, né, e com novidades, incluindo esse pós-fácil aí bem detalhado, esse pré-fácil, aliás, bem detalhado com o universo. E aí a gente começa a falar um pouco, então, sobre essas formas inusitadas de criação de quadrinhos, e eu começo mostrando a capa da revista em quadrinhos Artilex Pós-Humano 6, que é a capa em que eu trouxe um HQ, que são as 10 chaves da transmutação em Cyberpagé. No ano de 2011, quando eu completei 40 anos, eu vivi uma crise muito grande existencial que foi deflagrada por uma experiência enteogênica, nesse caso com o Psilocybe cubensis, e eu passei 9 meses em um processo praticamente depressivo de revisão dos meus valores. E no final desse processo, eu estava construindo de uma maneira mais densa todos os aspectos simbólicos do meu universo mágico da Aurora Pós-Humana, que já existia como universo ficcional. E eu criei um ritual de transmutação que durou 10 dias até o dia do meu aniversário, de 40 anos, e esse ritual ele se baseava em meditação transcendental e mágica. Eu meditava durante todo o dia. Ao final do dia, na hora crepuscular, eu fazia um desenho. Esse desenho,
eu fixava esse desenho depois, durante um tempo, porque ele representaria, para mim, uma dessas chaves. O que seriam essas chaves? Os valores que eu queria adotar para mim, enquanto indivíduo, a partir daquele momento. Ou seja, se a gente pensar numa estrutura mítica, mitológica, religiosa, como o catolicismo, como o cristianismo, que tem as suas leis lá, né, os 10 mandamentos. Eu criei, então, para mim, os meus 10 mandamentos. São 10 também, né? Então, a cada dia eu meditava, desenhava e depois, ao observar o desenho, eu escrevia, então, uma frase aforística que se conectava com aquele desenho e isso gerava uma dessas chaves. É interessante porque isso aí gerou uma forma narrativa que é muito curiosa, porque ela não é uma charge, não é um cartoon, mas ela é uma narrativa visual que envolve um desenho que se comunica com um texto. O desenho, ele dialoga com aquele texto, como a charge, como o cartoon, como nos quadrinhos, mas é uma única imagem e um texto. E aí, eu e outra pesquisadora dos quadrinhos, que é a professora doutora Daniele Barros, denominamos esse fenômeno, ela olhou o fenômeno também no meu trabalho, fundamentalmente nessas chaves, e chamamos isso de HQforismo, ou seja, uma mistura de HQ com aforismo, um gênero, né, um subgênero das histórias em quadrinhos, assim como a gente tem a charge e o cartoon. Depois de eu ter batizado lá de HQtrônicas, né, aquela história em quadrinhos híbrida de suporte papel com possibilidades hipermediáticas, a gente batizou esse fenômeno aí dessa conjunção entre um texto aforístico e uma imagem de HQforismo. E aí, ó, estão, então, algumas das chaves. Eu não trouxe todas, mas algumas. Então, imaginem que eu meditei durante um dia inteiro. Ao final do dia, eu desenhava de forma totalmente livre, que eu chamo de ritual de presença. Eu não tinha nenhuma intenção. Depois, eu fixava esse desenho. E aí é um processo mágico de fixação, né? Tem uma forma de fixar. E depois desse processo de fixação da imagem, eu escrevia, então, a chave. Essa aí, por exemplo, é o sincero. Dizer o que se pensa sempre para o outro, ser aberto, demonstrar suas fragilidades, não acumular raiva, não gerar tristeza. Então aí a gente tem uma dessas chaves. Outra chave, tá? O delicado. Cultivar a delicadeza e a doçura com todos os entes vivos e não vivos. Mais uma, o amoroso. Amar o diferente, amar incondicionalmente. O selvagem, reconectar-se ao animal interior, aos aspectos naturais do ser, abrir-se para os prazeres terrenos, viver o prazer sem culpa, experimentar os êxtases da vida. E aí, aqui já não é mais uma chave, quer dizer, eu mostrei algumas delas para vocês. A partir disso, eu comecei a praticar esse exercício do HQforismo, essa forma curiosa de gerar um trabalho aí narrativo que envolve um desenho e um texto aforístico. E esses HQforismos, eles também começaram a ser desenvolvidos envolvendo técnicas diferenciadas. Então, aqui tem alguns que eles são... Esse aqui, por exemplo, foi influenciado por uma experiência, uma visão e uma experiência com psilocybe cubensis, né, com o cogumelo. E aí é também, se eu falo ruído, se meu falo fluímos. Mais um, esse também foi com uma criatura, né, que ela ia se transformando, que eu visualizei numa mancha aqui no jardim de casa, na mesma experiência com o uso do psilocybe cubensis. Tudo e todos fluem em mim, fluxos, influxos, refluxos eternamente astrais. Às vezes, durante essas experiências, sempre, aliás, durante essas experiências, eu estou com papel e lápis e eu faço rascunhos daquilo que eu vou vislumbrando. Eu sou muito visual nessas experiências enteogênicas. Então, eu faço muitos rascunhos. Aquilo que eu consigo. É claro que a percepção ela está modificada e a gente não consegue ter aquela destreza no traço. Mas eu faço alguns rascunhos até para eu recordar depois com mais facilidade aquilo que eu tinha vislumbrado. E depois, então, a partir desses rascunhos e daquilo que eu consegui reter da experiência, eu faço, por exemplo, esse desenho que vocês estão vendo aí. E aí eu trago esse texto aforístico que
discute um pouco dessa sensação e daquilo que eu tirei da experiência, nesse caso. Mais um aqui, também HQforismo. Talvez a pós-humanidade prescinda de humanos e o silêncio eterno de nossa espécie seja uma melodia para o cosmos. Aqui é muito interessante, porque essa imagem que vocês estão vendo aí, depois vocês podem entrar no meu Facebook, isso aí está aberto para vocês numa pasta lá minha, que é HQforismos em 360 graus. Porque aí já é uma experiência expandida do HQforismo que você navega em 360 graus. Então, na verdade, eu abri um deles, né? Lá tem vários que eu já fiz, eu abri para vocês verem como funciona. Quando você entra lá no HQforismo, você vai ver só o centro do rosto dessa criatura. E aí, com o mouse, você navega por ela, por esse trabalho, e aí até essa leitura do texto, que é assim como a luz e a escuridão não tem dono, você vai fazer nessa navegação em 360 graus. E aí, quer dizer, eu já crio um desdobramento do HQforismo, que é um HQforismo que a leitura dele depende dessa sua navegação por dentro dele. Depois eu convido vocês, acho que tem lá uns 8, 9 que eu já fiz, que estão lá no meu Facebook Ciberpagé com I, tá? Vocês vão encontrar, então, esses HQforismos expandidos em 360 graus. Tem mais um deles aqui também, que é esse aqui, que também você vê só o centro, que lembra uma vagina, e aí quando você navega, que você vai perceber essa criatura toda aí, que é uma criatura meio aí de inspiração Lovecraftiana, né? E o texto é: meu monstro, eu mostro, e você? Explorando essa minha conexão com a sombra, que eu sempre fui aberto para esse lado sombrio, que a gente precisa cultivar a sombra para fazer brilhar a nossa luz. Aqui é um desdobramento sonoro das minhas HQs e das minhas narrativas, porque eu sou um artista transmídia, e essas narrativas quadrinísticas, a base minha é o quadrinho, mas ela vai se ampliando por outros universos. E aí eu tenho uma banda, que além de ser uma banda sonora, que eu gravo CDs, discos, é também uma banda performática. Eu faço performance já tem aí mais de 10 anos com o Posthuman Tantra. As performances são as minhas narrativas curtas dos quadrinhos levadas para os palcos. E os CDs musicais são músicas que eu componho que trazem narrativas, histórias que se passam no contexto também da Aurora Pós-Humana, desse mesmo universo ficcional. Esse é um dos álbuns aí lançados pelo Posthuman Tantra, lançado na Inglaterra, inclusive, pela gravadora 412, chama Lúcifer Transgênico, traz cards e tal, e eu conto uma história da humanidade se destruindo através de uma peste que surge. É engraçado que é de 2015, né? Nós vivemos aí essa peste recente, que foi o Covid. E depois há uma destruição, um extermínio da espécie humana na narrativa sonora, e ao final, uma nova espécie senciente e consciente surge no planeta com o ressurgimento da natureza gaiana. Essa espécie eu chamo de Lúcifer, é um Lúcifer transgênico, mas é uma espécie luciferiana que, diferente da espécie humana, ela vai se conectar de forma harmônica com a natureza. É uma visão meio que começa totalmente distópica com o fim da espécie humana e termina utópica. E todos os discos do Posthuman Tantra, eles trazem narrativas que conectam-se com as narrativas dos meus quadrinhos que se passam na Aurora Pós-Humana. Mais um lançado também na Inglaterra, mais um CD, é caixa de DVD, mas é CD, viu, gente? Musical. Aqui chama Biotech Werewolves, e eu conto uma história de um grupo de lobisomens biotecnológicos que existe no contexto da Aurora Pós-Humana, e eles formam uma espécie de grupo isolado, e eles começam uma batalha para dominar os tecnogenéticos e dominar uma região no contexto geográfico, geopolítico do universo ficcional da Aurora Pós-Humana. Então, é uma narrativa, aqui nesse caso, sonora, mas eu ilustrei os personagens principais. Então, a box, que foi lançada na Inglaterra, vem com um CD, com uma camiseta e com 5 cards com os personagens principais aí da narrativa que eu conto musicalmente nesse trabalho. Biocyberdrama Saga, que é esse álbum que eu falei para vocês, foi lançado já 2 edições pela editora da UFG, é uma narrativa longa, nesse caso, que se passa na Aurora Pós-Humana, mais tradicional, né? Mas, em muitos momentos dessa narrativa,
a inspiração foi enteogênica. Tem alguns pontos-chave da narrativa que eles aconteceram através de visões que eu tive em experiências psicodélicas e enteogênicas. Reparem que nessa capa da primeira edição da UFG, a gente tem no centro ali, né, da grávida, da tecnogenética grávida, o ser primal da aurora pós-humana que eu falei para vocês, que aparece em muitos dos trabalhos aí da aurora pós-humana, o ser primordial. Isso é uma ilustração do Mozart Couto. Esse álbum foi feito em parceria com o Mozart Couto, que é um dos quadrinistas aí mais reconhecidos do Brasil, foi meu parceiro incrível nessa obra. Mais ilustração do Mozart também, para esse álbum, mais aí algumas imagens internas do álbum. Isso é um tecnogenético destruindo uma máquina. Mais imagens também do álbum. Aqui o álbum tem uma inspiração também com a história do Harold Canudos. Então, no final, vou dar um spoiler grande aqui, o personagem mais já velho, ele acaba formando um arraial de resistência humana, que é o Antônio, o personagem se chama Antônio, não é à toa, por causa do Antônio Conselheiro. Essa imagem lindíssima aí do Mozart representando, então, o meu Antônio. Aqui a gente entra num trabalho que eu lancei bem recentemente, que é o Renovaceno, saiu no ano passado, e teve uma repercussão assim muito grande esse trabalho. E tem algumas HQs assim, bem experimentais, e eu vou falar brevemente sobre a primeira dessas HQs. Essa é a capa do álbum. Esse álbum ele já teve aí sua segunda tiragem, está esgotando a segunda tiragem agora, deixou muito satisfeito. E aí, essa história, o processo criativo dela é bem inusitado, porque ela parte de um videoclipe que eu gravei em 2017. Esse videoclipe ele também foi influenciado por uma experiência enteogênica. Eu discuti muito com meu pai sobre essa conexão nossa com a natureza, que ela foi destruída a partir do nosso apartamento. Nós nos apartamos enquanto espécie da natureza e começamos a formar cidades. E hoje, a maior parte da população do planeta, a população humana, ela não se considera como parte da natureza, não se considera como parte desse organismo complexo que é Gaia. E aí o que acontece? A gente tem, na verdade, uma tensão em que nós nos isolamos como uma espécie egóica e ególatra e não consegue, né, mais ter essa reconexão. Em algumas das minhas experiências enteogênicas, principalmente no ambiente natural, na natureza, eu senti com uma força extrema essa energia de que eu sou só parte dessa hiperestrutura magnífica que é o sistema gaiano de vida, que é Gaia, né? Que, como diz lá o grande cientista Lovelock, está com mais de 100 anos, né, que criou essa teoria, um biólogo, estudou o sistema da Terra como um sistema vivo, em que a gente tem aí múltiplas espécies como organismos que funcionam para alimentar de forma sinergética esse grande organismo. E aí, eu conversando isso com meu pai com 75 anos, teve uma experiência de experimentar o cogumelo, o psilocybin benzo comigo. Nós dois fizemos, então, uma viagem psiconáutica juntos, foi algo fabuloso. Tem um livro que eu estou preparando em que eu narro essa nossa experiência conjunta. E depois dessa experiência, ele também teve muito dessa sensação, a gente discutiu muito sobre isso, né? Sobre essa questão da reconexão. Se o homem, quem sabe, se o homem se reconectasse à natureza, a esse seu lado animal, essa compreensão do lado bom animal, e se reconectasse, ainda não existiria esperança para a espécie humana. E aí, disso surgiu esse videoclipe que eu gravei e meu pai atuou e ele, inclusive, recita o aforismo que eu escrevi, né, chamado Cura Cósmica. Ele recita o aforismo na música e o videoclipe eu apareço com ele ao final. Tem uma troca de gerações, uma troca de energias entre a gente, né, nesse videoclipe. Aí são algumas imagens de eu gravando o videoclipe. Eu gravei o videoclipe numa cachoeira da minha infância, que tinha muita importância para mim, lá do município de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro, que é a minha cidade. O videoclipe vocês podem assistir, está lá no meu canal Ciberpagé do YouTube. Tá? Vocês podem assistir lá tranquilamente. Mais imagens do videoclipe. Eu fico nu só com a minha capa e a minha cartola.
E aqui é o final do videoclipe, então tem essa troca, né? O meu pai acaba usando o meu sobretudo e a gente troca ali o meu anel de lobo, que tem uma simbologia muito forte também para mim na aurora pós-humana. Eu não vou entrar nesse mérito agora, a simbologia do lobo, do lobisomem. Eu passo o anel para ele ali, tem uma troca energética entre nós, entre gerações, esse reconhecimento, a questão da reconexão. É uma imagem aí do videoclipe, muito legal. E aí vem o grande drama, que o nome desse videoclipe é Cura Cósmica, ele fala sobre reconexão com a natureza, e aí o que acontece? Isso foi em 2017, esse trabalho que eu fiz em conjunção com meu pai. Em 16 de agosto de 2020, meu pai, com 80 anos de idade, morre vitimado pelo Covid, de uma maneira muito trágica, né? Por tudo, mesmo tentando de forma mínima ter contato com o vírus, acabou adquirindo o vírus, e a doença evoluiu muito rápido. Eu ainda tive a sorte, quando eu percebi que podia ser Covid, eu fui encontrá-lo, fazia 5 meses que eu não o via, justamente para tentar proteger. E aí eu estive com ele no praticamente o último dia, porque ele foi entubado naquele dia à noite, né? E a doença evoluiu muito rápido. Inclusive, eu que fui a última pessoa a estar com ele quando ele entrou na ala de Covid, despedi, não me arrependo, dei um beijo na testa dele, falei que eu amava e ele foi, né? E não vi mais. E desde esse dia eu não vi mais, porque aí ele morreu. Enterro, só eu, minha esposa e minha mãe fomos ao enterro. Isso é uma foto que minha esposa tirou no celular. Parece uma coisa extraterrestre, né? Parecia que estava em outro planeta, né? Os caras todos vestidos, a gente tinha que ficar a 20 metros de distância durante o enterro, né? Minha mãe totalmente chocada, porque ela tem toda uma ligação com os ritos fúnebres, ela não pôde ter contato com o cadáver do meu pai, né? Ninguém podia. Então foi muito dramático. E para mim isso teve um impacto muito profundo, né? Porque meu pai, apesar da criticidade em relação à espécie humana, ele tinha um fio de esperança em relação a tudo isso. E esse clipe, ele falava disso, né? Esse clipe, ele falava sobre a nossa esperança da humanidade, quem sabe dar a volta por cima, né? Essa cura cósmica. E de repente, aquilo que a gente propunha no vídeo foi aquilo que o matou. Porque a gente sabe que é toda a destruição ambiental que tem causado essas mudanças e o surgimento desses vírus destruidores aí. Então, meu pai foi um fruto dessa destruição que é a espécie humana, quer dizer, a morte dele, a destruição dele, foi um fruto daquilo que nós estamos fazendo contra o planeta. E isso me causou uma frustração muito profunda, muito profunda. E eu passei por um processo também, por um tempo de revisão dos meus valores, até dos valores de Ciberpagé. Foi um ano de luto muito difícil. E é engraçado que aí eu quis rever esse videoclipe, e eu revi esse videoclipe muitas vezes de forma muito triste, né? Porque é o último trabalho artístico que a gente fez em conjunto, eu e ele. Eu fiz poucas coisas com ele, e esse foi o último. Então, é muito doloroso e ao mesmo tempo muito lindo para mim vê-lo comigo no videoclipe. E aí eu resolvi resgatar essa história e recontá-la de uma outra forma, porque teve esse negativismo todo, né, que eu fiquei olhando para o videoclipe e pensando, nossa, a gente querendo bem, nós fomos punidos por essa situação cósmica, e me puniu e puniu a ele, né? Tirou a vida dele, era um cara que gostava muito da vida, e eu também paguei esse preço de perder a pessoa mais incrível da minha existência, que era meu pai, que era meu mentor, né? Intelectual, cultural, que me colocou no mundo da cultura, no mundo das artes, o cara que sempre elogiou, sempre amou tudo que eu fiz, né? Sempre foi o grande incentivo, o number one aí na minha vida, e foi levado por isso. E aí eu resgato a história, tá? Agora, discutindo também a nossa relação aí de amor e ódio nos meios digitais, eu resgato, inclusive pensando no contexto do binarismo, que eu chamo de binarismo anticósmico, que a linguagem binária, para mim, tem como eu estender essa discussão, mas a linguagem binária, para mim, é uma das causas da amplificação dos extremismos da contemporaneidade, porque ela é uma linguagem que, na base dela, ela não tem um meio termo, ela só trabalha com 0 e 1, com sim e não, ou seja, ela é o extremismo em si, e ela vai contra todas as outras formas de linguagem, que são todas baseadas pelo menos no 3, ou em múltiplo de 3. Então nós não temos, né? O 3 é o sim, o não e o neutro, né? Na física a gente tem ativo, passivo e neutro. Você sempre tem um terceiro ponto. Agora, como que você tem uma linguagem que, na sua essência, em magia a gente fala isso, primeiro vê o verbo, na sua essência,
essa linguagem, ela já traduz o quê? Essa tensão entre dois opostos. Não há uma zona cinza. Então, eu critico que até esse ódio que está sendo gerado nas redes, e até dentro de mim, que comecei a me colocar numa posição assim, de estar distanciado daqueles que estão fazendo isso, e na verdade eu estou fazendo isso também, eu estou nessa zona cinza, eu revejo tudo isso, e revejo a minha posição que foi um pouco odiosa, e refaço aquilo que era um videoclipe na forma de uma história em quadrinhos, mas agora utilizando as redes neurais para trabalhar, inclusive, a finalização dos desenhos. Tá? Eu parto das fotografias do videoclipe. O texto, nesse caso da história em quadrinhos, ele é em código binário, porque eu quero que a pessoa reflita sobre a questão do código binário, e para ela refletir, eu faço ela ir desvendar o código binário. Vocês veem aí no pé da página o código binário. Então, para ler a HQ, você tem que fazer isso. E a HQ, o desenho final, passou por um processo de rede neural chamado Neural Style Transfer, para eu gerar essa imagem, né, a textura que eu queria em todas as imagens. Então, eu estou criticando o universo digital, mas, ao mesmo tempo, eu estou utilizando. Você precisa entender o processo para você criticizá-lo. Então, eu uso desse meio para criticá-lo. E aí a história fala, porque o enterro do meu pai foi um enterro assim, muito dramático, essa coisa de ser enterrado, né, e eu ver só morte. E, de repente, eu resgato um momento no clipe em que eu toco a terra, e aí eu recrio uma narrativa em que eu sou engolido pela terra, tá? Nesse toque que eu faço nas raízes ali, eu sou engolido, e aí eu entro para os desenhos, eu saio das referências fotográficas e vou só para o desenho mesmo. E eu sou engolido pela terra, mas ao invés da terra ela ser o túmulo final, ela é Gaia e ela me reconstrói. E aí eu saio redivivo do núcleo da Terra como uma criatura aqui luciferiana, que lembra lá, só que é um luciferiano que passa a olhar a complexidade, né? Os múltiplos níveis aí de cinza que existem entre a luz e a sombra, e passa a perceber que a experiência que o meu pai teve de vida, dos seus 80 anos, foi uma experiência fabulosa, e que mesmo essa morte trágica, ela não estraga toda a experiência maravilhosa e até a vida alegre e muito produtiva e criativa que o meu pai teve durante todos esses anos. Então, essa HQ, ela foi um resgate e uma revisão do meu pai, uma revisão até desse meu luto, dessa forma de lidar com o luto. Aqui, para falar um pouco mais sobre isso, que é uma das minhas pesquisas contemporâneas de criação de quadrinhos, de criação de outras obras audiovisuais, que é usar, então, as redes neurais de Neural Style Transfer para gerar modificações nas imagens. Então, aqui a gente tem à esquerda um desenho de uma história em quadrinhos minha, feito a nanquim, tradicional por mim. No meio, a gente tem um retrato do Nietzsche pós-humano meu, em que eu fiz o traço a nanquim e colorizei em computador. E aí a gente tem aqui, à direita, um mix, que aí é essa rede neural, que trabalhando nessa rede neural, você faz com que ela reproduza textura e cromaticidade. Então, essa modificação, essa pintura e texturização que vocês veem no terceiro elemento aqui, ela foi desenvolvida através de um diálogo com essa inteligência artificial, que é a rede neural, que eu já tenho trabalhado aí efetivamente há 4 anos, mas já tem uns 6 anos que eu trabalho com redes neurais para modificação de imagens, reestruturação de minhas imagens. Aí mais 2 exemplos, são imagens, inclusive, do livro chamado 2021, que é um livro de ficção científica que eu recriei ilustrações da minha Aurora Pós-Humana e convidei 7 grandes escritores de ficção científica para escreverem contos inspirados nas ilustrações. Essa ilustração do meio aí é a ilustração que inspirou um conto do Otávio Aragão, um grande escritor, amigo e professor também lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse livro, ele me surpreendeu muito, ele acabou ganhando aí, né, o prêmio mais importante de ficção fantástica no Brasil, que é o prêmio Argus, é um prêmio anual que já existe há 12 edições, e nós ganhamos na categoria Antologia de ficção aí,
porque é ficção científica, fantasia e terror o prêmio, né? Nós ganhamos, então, nessa categoria, o que nos surpreendeu muito, nos deixou muito alegres. Trazemos esse prêmio aí pela primeira vez para o estado de Goiás, que é um prêmio nacional. Aqui é as experiências narrativas também, né? Que eu falo que aí já é uma quadrinho no campo expandido, porque é um personagem das minhas histórias em quadrinhos, que é o Deus Tecne, que a gente trabalhou uma animação, e essa animação usou rede neural para simular uma das visões que eu tive, das cromaticidades que eu tive numa das experiências com o psilocybin cubensis. Essa animação ela foi muito experimental, e assim, a gente fez no contexto do meu grupo de pesquisa, e uma grande alegria, porque ela participou de 13 festivais internacionais, sendo finalistas em 3 deles, 2 na Europa e 1 no Peru. E é um trabalho totalmente experimental. Nós usamos redes neurais para gerar essa coloração que vocês estão vendo aí, para simular a experiência visual de uma das minhas experiências. E aí é também um trabalho sobre reconexão com a natureza, mas usando esse personagem aí dos meus quadrinhos, que é o Deus Tecne. Aqui é uma outra animação também, essa usando o Deep Dream, que é uma rede neural específica, e modificando essa rede neural. Essa dá para vocês assistirem também lá no meu canal, o Enterro dos Deuses. É considerada a animação pioneira no Brasil a usar Deep Dream em todos os seus frames. Concorreu também ao prêmio Troféu Leblanc, lá da Federal do Rio de Janeiro. Foi finalista desse prêmio aí, na categoria de curta de animação. Aqui é a capa do livro, se vocês quiserem baixar o livro, o 2021, ele é um livro um e-book gratuito lá na editora Marca de Fantasia, só digitar em marcadefantasia.com, entrar lá e procurar 2021, que é esse livro de ficção científica com os 7 trabalhos narrativos, aí são textos, né, inspirados em ilustrações da Aurora Pós-Humana, algumas delas de quadrinhos meus, inclusive. Vocês verem todos esses desdobramentos que vão surgindo através dos meus quadrinhos. Aqui um videoclipe que eu lancei anteontem, que é o Psicopata versus Empata, que é do meu projeto musical Cyberpagé, e que esse videoclipe, ele é um videoclipe, uma animação em rotoscopia, que a gente usou também redes neurais para criar toda a animação do videoclipe, e ele traz um personagem que está na capa do EP chamado 10 Dogmas, do EP musical, que eu fiz com essa banda de Ávolos, lá do Rio de Janeiro, e esse personagem também está no HQ que eu estou agora concluindo, né? É um personagem, então tem esse aspecto transmediático. O personagem ele está na HQ, que está na capa do disco, que migra para um videoclipe, nesse caso, que é o Psicopata versus Empata. Convido vocês a irem assisti-lo lá no meu YouTube Cyberpagé. Aqui uma HQ chamada Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto, já teve 2 capítulos publicados na revista Atomic Magazine, que é essa revista aqui, da editora Atomic. É uma série que essa revista traz 5 artistas, inclusive o Gazi Andraus, que palestrou também no evento, né, que no momento ele é eu sou o tutor dele aqui no pós-doutorado que ele está realizando, na FAV, e ele tem um trabalho inédito aqui também. São 5 séries de 5 artistas, cada uma delas fazendo uma temática, e a minha série é Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto, e é também bem inusitada essa série. Por quê? Porque quando eu estava vivendo a crise do luto com meu pai, eu fiz joguei muito tarô, mas um dia eu fiz um jogo especial, e o arcano maior que se destacou nesse jogo foi, né, o arcano 15, que é o diabo. E eu então, me aprofundei mais ainda no estudo da simbologia para entender o que eu estava vivenciando, e isso vai frutificar em algo que estava sendo muito difícil para mim, que era não poder mais conversar com meu pai. Porque mesmo vivendo longe dele durante todos esses anos, a gente conversava pelo menos 1 hora toda semana. E eu tinha uma relação com meu pai, que tem coisas que eu conversava, principalmente coisas do mundo da filosofia, que meu pai era um grande intelectual autodidata também, que era só com ele. Então eu perdi um grande interlocutor. E nesse drama de perdê-lo, é engraçado que eu tinha vontade de conversar com ele, e não tinha como conversar com ele sobre essa experiência, a minha tristeza, o que estava acontecendo com o planeta, a minha tristeza de perceber que uma frase que ele falou pouco antes de morrer é verdadeira, que é assim: a humanidade não deu certo. Apesar de ele ser positivo, um dia ele soltou essa. E eu vejo que a humanidade não deu certo, porque tudo que aconteceu com essa pandemia, e a gente viu aí o mundo do capital, do hipercapital, continuar mandando no planeta,
ninguém quebrar patente, os estados nacionais não terem nenhuma preocupação em se unirem para acabar com essa pandemia, ou seja, o mandato não deu certo. Só que não tinha com quem eu conversar. E aí, tudo isso, quer dizer, a minha relação com essa carta, ela acabou frutificando nessa HQ que chama Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto, que é a espécie humana acabada na minha aurora pós-humana, nasce Beelzebub. Beelzebub é o meu alter ego. Ele é o filho da humanidade com Deus. É o falo do homem com o falo de Deus. Não tem nem a figura feminina, né? Essa destruição do falo aí, o lado mal do falo, porque o falo tem um lado bom também, mas o lado do falo destruidor, do falo míssil, que cria esse ser depois que a humanidade está aí acabada. E aí, ele, metaforicamente, esse ser encontra o seu pai, que é o último ser humano que se enforcou numa árvore, representando que, na verdade, a humanidade foi exterminada porque ela se autodestruiu. E aí a gente tem esse personagem que está ali, que ele chama de meu pai, que está enforcado na árvore, e o Beelzebub, que sou eu, e é esse monólogo HQ de 66 páginas, de 6 capítulos, por isso aí vira o 666, né? O 666 é a humanidade como o seu próprio demônio, eu também sendo representado aí no Beelzebub, no arcano 15 do tarô, no diabo, como ser humano que eu sou também, com todas as minhas zonas cinzas, né? Com todo o meu lado aí complexo. E é um monólogo meu, eu vou arrancar ali a cabeça do meu pai morto, o último ser humano, né, o crânio dele, tem algo aí shakespeariano, e vou caminhar na terra desolada, conversando com esse crânio, né? Conversa de Beelzebub com seu pai morto. É um monólogo meu, né, sobre essas minhas questões filosóficas complexas a partir desse falecimento e da ausência desse ser que era muito importante na minha existência. Essa história também eu queria dar um clima assim meio mórbido, né, que eu queria trazer algo um pouco assim, meio de teia, meio, né, com uma densidade visual que eu consegui usando as redes neurais também. Então toda a HQ ela foi desenhada a lápis 6B e depois ela foi trabalhada nas suas texturas e cromaticidades nas redes neurais. Que é essa página que vocês estão vendo, o acabamento dela já é na rede neural, para dar essas tonalidades e principalmente essas texturas que vocês estão vendo na imagem. Aqui, Licanarquia, que é uma história em quadrinhos mais tradicional minha, mas que também tem uma inspiração enteogênica, que é um álbum que eu fiz em parceria com o Toninho Lima. Essa capa aqui, a colorização, o desenho é do Toninho, mas a cor eu trabalhei também nas redes neurais. Foi um sucesso, eu fiz um Catarse pela primeira vez, e nós fomos muito bem sucedidos no Catarse, e a boa notícia é que semana que vem já vamos estar enviando para todos os nossos apoiadores, né? Teve um atraso aí de pouco mais de um mês por causa dos problemas gráficos, aumentou os custos, teve problema até de papel nas gráficas, todo mundo está com esse problema, mas nós conseguimos, já estamos com o trabalho pronto e vai chegar nas casas aí dos apoiadores. Eu sei que tem apoiador que está aí assistindo a live. Minha gratidão, foram 265 pessoas que confiaram no trabalho e nos apoiaram para fazer esse álbum acontecer. Mais um processo inusitado de criação, que é HQ Escultura, um conceito, inclusive, desenvolvido por um pesquisador aqui do nosso programa de pós-graduação, que é o Fábio Purper, e que eu aprendi muito com ele. O primeiro trabalho que eu fiz, que a gente chamou aí de vídeo HQ Escultura, eu fiz com ele, que ele é também escultor e cria narrativas através de esculturas. Eu me propus no meu segundo pós-doutorado, que eu terminei em 2020, no Instituto de Artes da Unesp, a criar um dos processos. O processo era a relação entre processo criativo de performance e processo criativo de quadrinhos. Mas um dos produtos foi uma história em quadrinhos, toda criada através, então, de esculturas e de processo fotográfico, claro. Então, aí eu estou mostrando o processo de criação de 3 personagens da HQ, que se chama O Sonho dos Deuses. É uma HQ que ainda está inédita, é um álbum de mais de 60 páginas, em que eu tenho um monge pós-humano também no final desse ciclo de existência humana, que ele vai encontrar com 5 personagens míticos, que são deuses míticos da aurora pós-humana, para discutir o que aconteceu também com a espécie humana. Tem uma conexão aí com Conversas de Beelzebub com seu pai morto. Aqui já é a HQ, para vocês verem ela terminada.
Então aí a gente tem o monge pós-humano. Eu estou com ele aqui, se vocês estiverem vendo minha imagem, ó o esculpido aqui, ó, o personagem, né? Esculpido aí. Vocês estão vendo ele aí. E é um dos, né? São vários personagens, e os ambientes também, os cenários. Eu montei aqui, invadi a copa de casa, e a copa de casa ficou um mês sendo usada para criar todo o espaço, o ambiente para eu realizar a HQ e as fotografias. Aqui é o monge encontrando Tecne, que é aquele mesmo deus da animação. Então, é uma história em quadrinhos toda estruturada a partir de esculturas que foram previamente concebidas dos personagens, dos ambientes, para a realização posterior. Fruto, então, dessa minha pesquisa de pós-doutorado lá na Unesp. Eu estou aí negociando com a editora agora a publicação desse trabalho. Estou bem entusiasmado em vê-lo publicado. Estou terminando aqui minha fala. Mais um trabalho inusitado, que é aqui um robô que foi desenvolvido pelo Flávio Gomes. O Flávio Gomes agora é nosso colega na pós, trabalha com animação e conhece muito de motores, esse tipo de coisa, e sensores. E a gente trabalhou aí, na minha disciplina, ele trabalhou com um pequeno robô que ele era sensível à luz, e ele me presenteou com o robô, né? Ficou sendo uma parceria, e eu desenvolvi algumas histórias em quadrinhos a partir dos desenhos feitos por esse robô. Dei um nome para ele, de Moravec, e ele se tornou parceiro. Então, eu colocava ele para desenhar, e a partir do desenho dele, né, observem essa folha que está aqui à esquerda, embaixo aqui, que ela é a base para a narrativa que eu vou mostrar para vocês. Então, é um pouco da brincadeira de que imagens soltas, né, elas acabam nos induzindo a perceber coisas nelas, e aí a gente vai criar uma narrativa a partir de um desenho que ele é abstrato. Você cria uma figuração. Tem uma aluna minha, que é a Ideme, que pesquisou isso no mestrado, doutorado, né, que é a coisa do nefelibato, o cara que olha para a nuvem, observa a nuvem, porque ele acaba vendo criaturas nas nuvens, né? Esse efeito de você conseguir vislumbrar e perceber figuras em toda e qualquer forma. Aí estou eu com o meu parceiro criativo, então, que é o robô Moravec, robô simples. E aí, a partir do desenho dele, eu então tive... tá aqui o desenho. Que é esse desenho, que é a primeira página da história em quadrinhos. Então, esse desenho que vocês estão vendo aí foi feito pelo robô. Quando eu olhei, eu vi um ser de cabeça enorme, né? A cabeça dele de perfil, tem o olho, o nariz e a boca, e parecia que a mão dele, né? Aquele ponto ali embaixo, seria a mão dele tocando alguma coisa. E aí, em cima dele mesmo, eu fiz o desenho dessa criatura, chamei a HQ de Eternura, e aí vem a delicadeza de um gesto, é uma quadrinho plot filosófico. Olha aí a criatura. O que isso me induziu? Mais uma vez. E aí, né, agora eu vou ler HQ, Eternura. A delicadeza de um gesto pode gerar o inesperado e assustadoramente fazer flutuar ao tocar a dimensão da eternura. Edgar Franco e Moravec. Moravec é o robozinho. Todas as páginas aqui foram desenhadas a partir de desenhos do robô. Nessa última dá para a gente ver isso, que ainda sobraram alguns riscos ali, né, desse desenho. Então é uma brincadeira lúdica, mágica, de criação, usando, nesse caso, algo que é aleatório, mas que me induz a construir uma narrativa. Aqui, para fechar, então, eu vou mostrar duas HQs para vocês, inspiradas em oráculos. Aqui é um álbum que foi lançado pela Editora Criativo de São Paulo, em que eu trago HQs inspiradas, estou até com ele aqui, histórias em quadrinhos inspiradas no tarô e no I Ching, que são aí dois grandes oráculos milenares muito conhecidos. Essa é a capa do álbum, e aqui uma das histórias, que é o desenvolvimento. Essa história é interessante, que eu joguei o I Ching num momento da minha vida que eu estava vivendo muitas dúvidas, muitas incertezas, e principalmente eu não estava vendo muito resultado do meu trabalho como ser humano. Eu achava que tudo estava acontecendo de uma forma muito lenta. Então eu estava muito chateado com as coisas, e ao jogar o I Ching, ler o hexagrama, eu tive a intenção de criar uma narrativa, que essa narrativa ia me fazer rever
essa minha grande questão. E é impressionante, porque essa revisão que eu fiz, ela me modificou por dentro, ela me transformou. E eu passei a me relacionar com essa minha ansiedade de uma maneira muito mais serena. Então, quando eu falo para vocês que o processo artístico, para mim, é um processo de transformação pessoal, é nesse sentido. O hexagrama chama o desenvolvimento. Esse é o primeiro ser que eu desenhei depois, que abre a história, depois de fixar o hexagrama. E aí me veio a narrativa que está aqui, ó. Era o 7º guardião a tocar a flauta para encantar a semente que não veria florescer. E aí a gente vê um ser ali, né? Ele está tocando ali numa espécie de abismo, tem um pequeno altar, e a gente vê na imagem de cima que um mais jovem está recebendo uma flauta de um mais velho, ou seja, já dá para perceber que esse toque ele é feito de geração para geração. Então ele era o 7º guardião a tocar a flauta para encantar a semente que não veria florescer. Acordava sorrindo todas as manhãs, tocava para a semente até o raiar da madrugada. Fantasiava o dia em que seu tetraneto veria a flor que tinha a beleza de 11 sóis e o odor da luz essencial. Ou seja, ele estava tocando para fazer nascer uma flor que ele não veria florescer. Morreu em paz para ser substituído por seu filho e por seu neto e bisneto. Aí tem uma imagem simbólica dele envelhecendo, desde menino até a morte. Tem uma ampulheta que estoura ali. E aqui embaixo ele está beijando a mão da morte, né? E tem a única fala, o único balão de fala da história em quadrinhos, que é: os ventos foram minhas únicas dificuldades. E aqui está a próxima geração embaixo, que é o menininho, dando tchau para ele que está beijando a mão da morte. Está morrendo com serenidade, porque cumpriu aquilo que tinha que ser realizado. 1900 anos se passaram. Numa manhã azul, a flor nasceu. Ele vislumbrou-a com os olhos de todos os seus antepassados, pelos breves momentos que ela viveu. Percebendo que todo o sacrifício tinha valido a pena, sorriu o sorriso eterno. E acaba a HQ. É impressionante, porque eu estou falando de algo que é conquistado através das gerações. Se a gente pensar, por exemplo, que nós temos uma expectativa de vida hoje aí de 70 e poucos anos de vida, que essa expectativa é algo que nós conquistamos aí há menos de 100 anos, devido à evolução da espécie humana, a evolução da cultura, da ciência, que nos permitiu isso, né? A nossa história é uma história de construção, que depende de múltiplas gerações, e muitas vezes nós ficamos hiper ansiosos na nossa pequena existência para que as coisas aconteçam, e com esse processo de criação, eu passei a olhar para a realidade de uma forma mais serena e perceber que o tempo das coisas não é o tempo da nossa existência. Muito ínfima, apesar de maravilhosa e gloriosa. Essa aqui é o Eremita, que é sobre a carta lá, 15, né, o arcano 15 do tarô, que é o Eremita, e eu falo muito sobre algumas experiências que eu já tive, tanto de indução através de meditação, quanto de uso de enteógeno, e até de processo ritualístico de desenho, dessa percepção de um conhecimento universal que ele está muito além desse conhecimento que a gente adquire através da leitura, através da universidade, através do contato com a informação. É um conhecimento que ele é, assim, muito profundo. E é um conhecimento que eu digo que, na verdade, nós somos hologramas do cosmos. Por isso, nós contemos todas as verdades cósmicas dentro de nós. Se nós conseguirmos, de certa forma, abrir as válvulas que impedem-nos de acessarmos essa informação, nós temos o domínio de toda a informação cósmica. E essa história, ela fala um pouco disso, né? Foi também um momento especial em que eu adentrei no arcano 9, né? O arcano 9, que é o Eremita. O nome da história é Fetal Sapiens, que em latim significa sabedoria do feto. A gente tem um personagem no ilhota ali, cósmica, né? É um sábio ali, a figura de um sábio assim, bem tradicional, bem arquetípica, né? Por milênios vasculhou os livros sagrados do bem e do mal. Ele está ali com aqueles livros que ele vasculhou por milênios, né? Em busca da sabedoria universal. Num instante iluminado, descobriu assustado que toda a essência do conhecimento, ele joga os livros do espaço, ele já possuía desde sua existência fetal. Então, essa reconexão
com essa nossa essência cósmica, aí no caso, e discutindo um pouco o significado para mim e no contexto da aurora pós-humana do Arcano 9, que é o Eremita. Aqui a revista Artilex Pós-Humano, vocês podem adquirir. O número 13, que é esse aqui, que é fruto então do meu segundo pós-doutorado realizado na Unesp, tem HQs que se conectam diretamente com performances do Posthuman Tantra, então é um desdobramento. A HQ influencia uma performance, a performance influencia a criação de outra HQ. As HQs estão aqui e tem os links também para a filmagem das performances, né? Que a performance tem que assistir ao vivo, mas tem aí as performances filmadas. E essa revista, como eu falei para vocês, ela traz mais já, porque são 14 anos, né? E são mais de 400 páginas de HQs curtas, todas desenvolvidas em processos experimentais. E vocês podem adquirir lá no site da Marca de Fantasia. Aqui, eu não vou entrar nisso agora, a gente já passamos do nosso tempo, é uma HQ Sigilo Mágico, que eu uso a perspectiva dos sigilos lá do grande artista mago Austin Osman Spare, o inglês, e crio imagens que elas simbolizam algo que eu busco para o meu ser, e eu fixo essas imagens. Só que a fixação, ela se dá, nesse caso, através da criação de uma narrativa, de um HQ. Então, eu tenho o sigilo visual mágico, e a partir dele, eu crio uma história em quadrinhos que vai fixar, nesse caso chama Gaiana, a história, não vou ler, mas só para vocês entenderem, o sigilo. E essa história em quadrinhos é construída a partir das imagens do próprio sigilo. Aí a gente não tem tempo aqui, não é o fórum adequado para eu entrar mais profundamente na questão da magia de sigilos, mas só para exemplificar. Mais um trabalho, também publicado na Artilex Pós-Humanos, é uma HQ chamada 93, que vem de um sigilo mágico meu chamado 93, que foi, então, fixado através da história em quadrinhos. Aqui o álbum Cartografias do Inconsciente, que foi desenvolvido por um doutorando meu, que já defendeu há muito tempo, já é doutor, que é o Matheus Moura, e que ele estudou a criação de narrativas quadrinísticas inspiradas por métodos de Enoch específicos, no caso, a ayahuasca e a respiração holotrópica. E aí ele criou com outros artistas e também em parceria comigo histórias em quadrinhos a partir das experiências que nós tivemos, tanto eu quanto ele, com o uso da ayahuasca, né, e com a respiração holotrópica, que eu já falei lá atrás para vocês. Essa, por exemplo, é o Loucura, é uma das HQs desenvolvidas através da respiração holotrópica, que é uma parceria minha com ele. Visões, não vou entrar no mérito também, mas só para ilustrar. E Nuasca, que é uma HQ desenvolvida por mim através de visões que eu tive em uma experiência específica de utilização da ayahuasca. Inclusive, o último desenho dessa narrativa, que é esse aqui, eu fiz durante a experiência. Foi uma visão e eu desenhei durante a experiência, que eu falei para vocês que não é muito comum, é difícil, né, você conseguir o traço, mas essa imagem que está aí, que fecha a HQ, foi desenhada durante a experiência com a ayahuasca. As outras foram a partir de rascunhos. Aqui, Enteogênicos, é um álbum que foi lançado também pela Editora Criativa de São Paulo, que eu trago só histórias em quadrinhos inspiradas em minhas experiências com a ayahuasca e com o cogumelo Psilocybe cubensis. Aí está eu com um Psilocybe cubensis em mãos, colhido aqui no nosso amado campus da UFG. Essas experiências com o cubensis eu faço de forma independente, como artista independente. Elas não envolvem a minha pesquisa direta na UFG, mas como artista independente. E aqui uma história que eu não vou ler também, mas é uma HQ chamada Agora, inspirada por uma experiência com o Psilocybe cubensis, Ecos Humanos. É uma história em quadrinhos também que se passa na aurora pós-humana, que foi feita em parceria com um grande artista dos quadrinhos, que é o Éder Santos. Nesse caso, ele desenhou e roteirizei. E conta a história de 2 híbridos de humano com um lobo-guará que vivem no Cerrado, no futuro,
no que eu chamo de crepúsculo pós-humano, que é o momento mais distante ainda da aurora pós-humana, a gente já tem uma retribalização, a gente tem aí esses dois seres vivem numa ilhota no Cerrado, que é uma ilha no deserto, porque são 3 árvores frutíferas, um poço d'água, o resto é deserto em volta deles. E um deles vai ter uma experiência enteogênica que vai mudar a existência de ambos. Nesse caso, o desenho não é meu, é do grande Éder Santos, que inclusive concorreu aí ao Ângelo Agostinho, principal premiação, uma das principais premiações de quadrinhos brasileiras, a mais antiga de todas, e ele concorreu como melhor desenhista nesse ano pelo trabalho desse álbum aí. Alguns livros em que eu discuto esses meus processos criativos, esse aqui, Processo Criativo de Quadrinhos Poético-Filosóficos, editado lá pela Marca de Fantasia. Esse aqui, Quadrinhos Expandidos das HQ-trônicas aos plugins de Neocórtex, que eu chamo de plugins de Neocórtex, aí são justamente os ayahuasca, o psilocybe cubense, as técnicas de Enoch, de estados de ascensão a estados não ordinários de consciência. Então, esse livro vocês podem adquirir lá na editora Marca de Fantasia, que eu discuto esses processos aí de uma maneira bem detalhada. E Conversas com o Ciberpajé, Vida, Arte, Magia e Transcendência, em que eu falo também sobre a minha vida, a minha relação com a magia, a minha relação com as artes e alguns desses processos criativos. Esse livro é um livro de mais de 200 páginas, vocês podem baixar gratuitamente lá no site da Marca de Fantasia. Esse é um e-book de livre acesso, tá? Conversas com o Ciberpajé. Procurem lá no site da Marca de Fantasia. Isso é um livro publicado lá na Universidade de Oxford por 2 pesquisadores, um da Universidade de Bristol e outro de Cambridge, as maiores universidades do mundo, que eles discutem a questão do pós-humanismo nas histórias em quadrinhos da América Latina, e um capítulo é dedicado ao meu trabalho, em que eles falam da conexão entre o meu trabalho quadrinístico com o meu trabalho performático. Então, é o único capítulo em que ele discute não só a história em quadrinhos, as histórias em quadrinhos que eu produzo, mas a minha música e como as narrativas estão conectadas com a música e com as minhas performances. E esse livro pode ser baixado gratuitamente também, quem tiver interesse vai conhecer. É muito bonito a análise que eles fazem no meu trabalho, faz inclusive um paralelo entre a ficção científica que eu proponho e a ideia do afrofuturismo, né, que eu proponho uma ficção científica que eles falam que é legitimamente brasileira, bem interessante as teorias ali que eles criam a partir da análise do meu trabalho, e justamente desse aspecto transmediático e dos processos criativos inusitados que envolvem o meu trabalho. E é legal porque eles pediram licença para usar uma das ilustrações do Mozart Couto, do nosso álbum Biocyberdrama Saga, como capa do livro que foi publicado lá em Oxford, desses 2 pesquisadores aí. Mais um livro sobre os meus trabalhos, lá da Marca de Fantasia, Os Quadrinhos Poético Filosófico de Edgar Franco. Isso é do saudoso amigo e grande pesquisador Elídio Santos Neto, que pesquisou o meu trabalho, foi um dos artistas que ele pesquisou no pós-doutorado dele. É isso. Se alguém tiver alguma questão, se a gente tiver tempo ainda. E aí, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre todas as minhas produções, só visitar o meu blog. Tá? Pode entrar em contato comigo também, quem quiser conhecer mais sobre o grupo de pesquisa, que é o Cria Ciber, em que todos os meus alunos aí, mestrado, doutorado, iniciação científica, estão envolvidos em suas produções. Todos os meus orientandos, eles trabalham a prática, e a partir do trabalho prático, eles refletem, né, e criam aí teorizações. Então, a teoria está unida com a prática na nossa linha de pesquisa, no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, em todo o meu processo de pesquisa, como vocês puderam ver. Eu vou agora, então, tirar aqui a tela. Tá? Bom, a gente fica impactado, né? Depois de tanta informação, os desenhos incríveis, a gente fica até sem ar, sem palavras, né, Rubens? Deixa a gente atônito, por assim se dizer. Mas é sempre muito rico ouvir o Edgar, as experiências dele, a criatividade com que ele coloca nos quadrinhos toda a sua poesia, toda a sua percepção, a forma como ele vê a vida, a forma como ele encara os eventos que lhe acometeram, que acometem o mundo ao seu redor, é uma expressão de autor, é algo bem pessoal, é algo único e de que nós apenas podemos desfrutar, e agradecer ele estar compartilhando isso conosco.
Isso, aqui no chat foi somente elogios, né? Assim, o pessoal dizendo isso que nós estamos falando, desse trabalho incrível, fantástico. Eu acho que o pessoal também ficou um pouco sem ar, sabe, o Edgar? Acho que o pessoal aqui tá tudo assim, extasiado ainda com as imagens. Quem tiver alguma questão, fala. Se tiver alguma questão aí... Tem sim. Ó, apareceu um aí. Ivanilson, grande Ivanilson. O Ivanilson, inclusive, é musicista da banda Diávolos, daquele videoclipe que eu falei, que fez parceria comigo lá, do Psicopata versus Empata, tá comigo lá, né? A banda incrível que é o Diávolos, e ele é um dos musicistas, grande parceiro nesse trabalho aí. Isso. Professor Edgar, é correto dizer que a experiência quase distópica, se tornando real para todos nós, a partir do Covid, modifica a concepção do seu universo ficcional? Olha, Ivanilson, é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque, na verdade, o meu universo ficcional, ele é um work in progress infinito. Eu estou sempre aberto. Eu tenho, talvez a minha única lei para a minha existência é a lei da mutação. Tudo está em constante mutação na nossa existência. A nossa breve existência, ela já é algo assustador, porque eu fico imaginando que eu completei meio século esse ano agora, passou. Tenho 50 anos de idade. E é impressionante como nesse pequeno tempo, se a gente pensar na imemorialidade das eras, que é uma existência, quanta coisa já modificou. O quanto nesse tempo a minha forma de percepção da realidade, ela se transformou. E objetivamente, a gente tem um momento, que é esse agora, que é o momento mais trágico na existência de muitas pessoas. Para mim, o que a pandemia trouxe, talvez o cataclisma maior foi a perda do meu pai, mas eu perdi muitos amigos importantes, e para mim, a grande derrocada final foi a compreensão de que a gente tem um mundo hiperinformacional de um lado, e a gente tem um retrocesso e um egoísmo arraigado na essência humana, que ele continua vigente, apesar do grande acesso à informação, que o Leonardo da Vinci dizia, quando a gente tiver acesso à informação, o mundo vai se transformar. E a gente tem acesso à informação, só que as pessoas não navegam nessa informação, não há interesse pela informação que transforma. O interesse principal é pelo hiperentretenimento. Então, a humanidade não deu certo, porque nesse momento de pandemia, com a morte de milhões de pessoas, nada mudou. A gente continua perseguindo o nosso ego. Eu vejo a universidade. Gente, as picuinhas continuam a mesma coisa nos departamentos da universidade. Os egos se aflorando, as pessoas querendo bater um no outro do mesmo jeito. O mundo acabando à nossa volta. A universidade é mais ameaçada do que nunca de ser destruída. E o cara tá... O inimigo principal dele é o colega lá de pós, o colega de faculdade, o colega de não sei o quê, que produz mais, que produz menos, que não sei o quê. Uma picuinha horripilante nos ambientes. Você tá entendendo? O que mudou? Ou seja, esse olhar para perceber que nós estamos vivendo um momento hiper caótico, que a humanidade está perto realmente do abismo, perto do seu extermínio, ele não vem. De quem está no poder, eu até falo, os caras estão no poder, eles estão um pouco se lixando, né? São ególatras, egoístas, radicais, e eles vão levar isso até o final. Mas eu vejo que a gente, por isso que eu falo desses territórios do bom e do mal, eu não sou bom nem sou mal, eu sou as duas coisas, todos somos. Mas não há uma capacidade mais, parece que esse afastamento dessa noção de unidade, ele é cada vez maior, e não há uma capacidade mais de você conseguir algo, uma conexão com os outros que não seja por interesse. Aquela velha amizade, que ela ainda existe, porque eu tenho alguns amigos que eu considero amigos de verdade, que ela existe além do interesse. Tudo é construído a partir de um hiperinteresse e a hipercompetição, que ela se amplia com as redes sociais, e com o binário que eu falei. O binário, para mim, é um dos causadores não, mas um dos impactantes e profundos métodos de condensação ainda maior da hiperdestruição do planeta Terra que nós estamos vendo aí e do caminho para o abismo da espécie humana. E aí, tudo isso aí,
isso se amplificou, viu, Ivanilson, de uma maneira tremenda para mim nesses últimos 3 anos. Porque um pouco daquela minha percepção de que a humanidade poderia ter jeito ainda, ela cai por terra. E eu passo a ser alguém pessimista, não, mas eu passo a perceber, eu tenho uma percepção agora, com os meus 50 anos de idade, que é o seguinte: realmente eu não acredito em mais nada, eu só tenho fé na transformação do indivíduo. Eu acho que a gente pode se transformar. Nem os familiares você consegue transformar. Eu tenho uma tia, que eu amo ela muito, que ela não tomou a vacina do Covid, tem 78 anos. A gente está tudo morrendo de medo, porque não tomou a vacina do Covid. Porque não quer tomar, e porque por todas aquelas coisas. Eu não consigo fazer a minha tia tomar uma vacina. O que eu vou, quer dizer, onde que está o meu poder de transformação? Meu poder de transformação sou eu. Eu posso tomar decisões e eu posso ser feliz. Feliz não, mas alegre ainda. Eu posso curtir a existência, mesmo diante desse panorama de caos. Eu não preciso ser depressivo. Eu posso curtir a minha existência no agora. Porque apesar desse hipercaos que nos envolve, ainda há a possibilidade de uma alegria interior, né? De um contato com as pessoas que você ama, com os seres que você ama, de um contato com a natureza, de desenvolver algo que você ama, como no meu caso o processo artístico, que é aquilo que me move na minha existência. Mas eu te confesso, a aurora pós-humana, inclusive as 10 chaves de transmutação do Cyberpagé, 3 delas caíram por terra. Porque eu sou um ser mutante. Não existe lei sólida que vai me manter. Tem 3 dos valores dos 10 que eu já joguei por terra. Eles não me interessam mais. Eu estou sempre em processo de reavaliação. Eu não acredito em nada que seja sólido, rígido. Nenhuma teoria, nenhuma ideologia, inclusive nem um campo acadêmico. Ah, Edgar, mas você estuda o quê? Você é da cultura visual, você é da semiologia, você é da semiótica, você é da fenomenologia? Conheço, já li, conheço sobre todos esses campos. Não sou de nenhum. Eu sou um explorador das possibilidades. Inclusive, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado para me dar a liberdade de pensar e de criar os meus próprios métodos. Se eles são bons ou ruins, pouco me importa, mas eu me considero livre, libertário, para desenvolver os meus métodos de percepção da realidade. Afinal de contas, por exemplo, no campo da universidade, você não tem que passar por esses crivos. Eu passei por todos eles. Então, agora, meus amigos, não tem que passar por crivo nenhum. E vejam bem, isso não significa que eu não estude e que eu não tenha interesse em conhecer, em investigar, e que não seja fundamental você estudar muito e ler tudo que passar pela sua mão que for do seu interesse. Conhecer, inclusive, fenomenologia, conhecer semiótica, semiologia, cultura visual, todas as coisas. Mas eu conheço, mas não me pendo. Eu não tenho um túnel de realidade em que eu fico preso a ele. Aquele túnel em que eu fico escravo. E olha, por exemplo, na universidade agora, Ivanilson, você que é um cara que está aí conectado com a universidade, você sabe disso, a gente vive uma grande problemática, porque a explosão da hiperinformação, ela gerou um drama e uma ansiedade louca, por exemplo, nos professores orientadores, porque eles não dão conta mais de segurar o espectro dos pesquisadores. Eu tenho 9 orientandos de mestrado e doutorado. Agora, você acha que eu dou conta de ler os livros e os trabalhos que esses caras estão lendo tudo? É impossível. Qual que é o meu papel? Meu papel é esse mesmo, é de um cara que já passou por esse território da pesquisa, tem um pouco de experiência e pode falar um pouco sobre a experiência de pesquisar. Agora, conhecer, me aprofundar no negócio dos caras, não dá. Agora eu vejo, por exemplo, gente que fica forçando aluno a ler só as coisas que ele lê, porque senão ele não vai conseguir dominar aquele território. Como é que eu vou discutir o trabalho? Ou seja, implodiu essa forma de pensar a universidade, que eu tenho que ter um domínio total de um território e tem que fechar alguém no território, não dá mais. Com hiperinformação, com milhares, quadrinho. História em quadrinho, eu era um cara meio cabeção. Eu cheguei lá no final dos anos 80 e falei assim, eu vou ler tudo que já foi escrito na academia sobre história em quadrinhos. Teoria da academia. Procurei, xeroquei tudo, li. Vou falar para vocês, no fim dos anos 80, a gente tinha de teoria de quadrinhos aí no Brasil, escrita em língua portuguesa, escrita no Brasil. Aqui é alguma coisa traduzida. A gente tinha uns 12 livros. Entendeu? Agora, você vai num evento como a Jornadas Internacionais de Quadrinhos, tem quase 300 artigos científicos
sendo apresentado num evento. E aí tem a sessão de lançamento de livro, tem 30 livros sendo lançados num evento nacional. Como, em sã consciência, alguém vai acompanhar essa produção de informação? Não dá. Você tem que navegar. Agora, essa produção de informação, ela está transformando o mundo? É isso que eu questiono também, né? Aí chega nessa questão da tensão entre conteúdo e relevância desse conteúdo, né? Você tem muita informação, mas o que realmente importa dessa informação? Por exemplo, a gente viveu um drama muito grande na pesquisa desse meu orientando, que é o Matheus Moura, que produziu aí o álbum, esse que eu mostrei por último, eu pensei que ele estava aqui, mas ele não está aqui, Cartografias do Inconsciente, porque nós tivemos a princípio um problema com a direção da unidade e com a coordenação de pós-graduação à época que ia nos impedir de realizar a pesquisa. E disse que a pesquisa não podia ser realizada no UFG, que era uma pesquisa transdisciplinar, porque nós nos propusemos não só a pesquisar artistas que usavam ayahuasca e respiração holotrópica nos seus processos criativos, mas eu como orientador e ele como orientando, nos propusemos a nós dois artistas também, utilizarmos os métodos de ingestão de ayahuasca e respiração holotrópica para os processos criativos. Negócio, entendeu? Vocês não podem fazer isso, vocês não podem. Nós fomos para o Comitê de Ética do UFG e ficamos lá durante um ano. O Comitê de Ética do UFG fez algo que ele nunca tinha feito. Ele criou uma comissão de 7 especialistas de 7 áreas: medicina, farmacologia, psicologia, sociologia, antropologia, artes, está faltando um aqui. 7 especialistas. Isso produziu um documento de mais de 100 páginas que nós tivemos que estudar para refazer o projeto e conseguimos, no final, aprovar e desenvolver a pesquisa aqui no UFG, pioneira no Brasil e no mundo, a discutir processo criativo de quadrinho com Enoch, estágio não originário de consciência, e com esses 2 métodos, no caso, que foi a ingestão da ayahuasca e o uso do método aí patenteado de respiração holotrópica. Veja, essa é uma pesquisa que eu falo, uma pesquisa que rompe fronteiras, mas é uma pesquisa que as pessoas não querem. As pessoas querem revisão bibliográfica, a universidade quer revisão bibliográfica, quer ficar no mesmo lugar. Ou seja, o que eu percebo com a humanidade, nesse momento que nós estamos, é a mesma coisa que eu percebo na universidade. Mesmo diante do hiperimpacto que foi a pandemia, não há uma transformação, porque nós temos um território tão já arraigado, tão amarrado, que as transformações, elas não acontecem. Mesmo diante do impacto de um mini meteoro que vem à nossa volta, nós não conseguimos nos desvencilhar dos nossos hábitos arraigados. Então, Ivanildo, só para terminar toda essa minha digressão, para mim foi crucial na mudança da minha percepção de mundo, essa pandemia. Eu olho para o mundo de uma maneira diferente, eu olho para a realidade de uma maneira diferente, e toda a minha visão sobre utópica, ela modificou, né? Eu não acredito mais numa transformação geral, eu acredito na transformação dos indivíduos e nos indivíduos, né, poderem usufruir do que for possível nessa existência que lhes resta. É isso. Tem mais alguma pergunta? Seu microfone aqui, né? Está desligado, Keila. Tá bom, desculpa. Tem mais uma do Carlos de Brito. Lidar com o luto seria um ritual de aproximação com nossa relação de mutação enquanto criadores de narrativas de vida? A humanidade, Carlos, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a morte, inclusive falar sobre a morte. Tá cheio de gente que eu conheço que não quer falar que o parente morreu de Covid. A primeira coisa que eu fiz foi falar que Covid, e quando avisou, inclusive, na FAV, do falecimento do meu pai, eu falei, coloca que é Covid. Eu estava lá, eu vi todos os sintomas acontecendo dele, entendeu? Eu acompanhei ele precisar ser entubado, tudo isso. Então, assim, meu pai foi, né? Então, existe né? Então, as pessoas querem negar, muita gente quer negar, não quer... Às vezes acredita no Covid, mas não quer dizer que o pai morreu de Covid. A morte é sempre algo, né, muito deixado em segundo plano. Então, eu acho que um luto que ele é bem construído, Carlos, é transformador,
ele necessita de uma entrega profunda. E a minha entrega vem através do processo de criações narrativas, que são rituais de transmutação. Então eu tenho revisto essa morte do meu pai constantemente através desses meus processos criativos. E eu tenho reconfigurado. Eu digo que há um ano atrás a minha percepção dela era totalmente diferente. Inclusive com muita tristeza e com uma certa raiva. Hoje essa raiva foi embora. A minha relação com a vida magnânima que meu pai teve, a minha relação fantástica com ele, nada foi estragado. Inclusive tem uma coisa muito bonita que eu percebi nesse processo, é que eu não deixei de fazer nada com meu pai. É o que eu falo, eu não deixei de dizer nada. Então eu fiz inúmeras homenagens a ele nos meus trabalhos, dediquei inúmeros trabalhos, todos os meus trabalhos chegavam na mão dele. Teve prêmio que eu recebi lá na minha cidade, ele foi lá, eu dediquei o prêmio a ele, na cara dele. Eu falava para ele todo dia que eu amava, quando chegava lá, eu abraçava, ele dava um beijo na testa. A gente falava sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, eu acho que foi uma existência maravilhosa. As pessoas falam assim, não, mas vocês podem se reencontrar depois. Eu tenho todas as possibilidades abertas. Eu não acredito em nada. E quem não acredita em nada, acredita em tudo. Inclusive, não acredito no ateísmo. Não acredito no ateísmo, né, que é também acaba se tornando um dogma. Eu não tenho dogma nenhum. Para mim, tudo é possível. Pode ser os deuses astronautas, pode ser os espíritos, pode ser o Deus descendo nas trombetas. Tudo pode. Eu só vou saber quando chegar meu momento. Mas eu digo assim, se eu rever o meu pai, vai ser maravilhoso. Se eu nunca o revê-lo, se não existir essa possibilidade, se isso não acontecer, também foi perfeito. Porque o que ele significou e a nossa relação, ela foi tão maravilhosa que não precisa acontecer mais nada. O que aconteceu já foi fechado, já foi pleno, já foi maravilhoso. Mas isso aconteceu, Carlos, através dessa revisão com o processo artístico. Por isso que eu disse, a arte cura, a arte transforma. Né? Criar é viver, criar é transmutar-se. Tem lá algo que eu digo o seguinte, há muito tempo, inclusive o professor Elídio Santos Neto usou isso num artigo dele, o falecido e grande amigo Elídio, que é uma frase minha que eu digo o seguinte, que a gente devia ter em todas as séries, desde lá do pré-primário, uma disciplina chamada Criação de Universos Ficcionais. Veja, não é uma disciplina de artes, não é uma disciplina para ensinar a pintar, não é isso. É isso também. É uma disciplina para ensinar a criar universos ficcionais. Quando você cria um universo ficcional, você tem que entrar na mente de inúmeros personagens. Ao você entrar na mente do personagem, para dar fidedignidade a ele, você se torna mais empático. Você passa a compreender a complexidade, porque um personagem seu, na verdade, ele é um pouco de você, e para você dar fidedignidade a ele, você vai ter que pensar como esse cara pensa. Por exemplo, no Bill-Cyberdama Saga tem mais de 100 personagens. Eu tive que entrar em cada um deles. Tem personagens trans, tem personagens hermafroditas, tem personagens de todas as etnias possíveis e impossíveis, híbridos de humano com animal. Como é ser esse ser? Como é enfrentar os seus preconceitos? Você se torna muito mais empático, você passa a compreender mais as complexidades. Eu nunca vi um criador de universos ficcionais fazer guerra, liderar a guerra, não existe. Se você cria universos ficcionais, você passa a entender a alteridade. Então, o processo criativo, ele é um processo de transmutação. E eu tenho compreendido e vivenciado de uma maneira mais profunda o luto dessa experiência do passamento, né, da morte do meu pai, a partir desses processos criativos que têm gerado muita coisa incrível, muita coisa transformadora para o ciberpajé. Que ótimo. Agora, só um comentário do Cláudio, o outro do Fred, né? E aí a gente já vamos encerrar, né? Devido já à hora. Ele fala, essa questão da hiperinformação é uma loucura para quem pesquisa, afogamos em tanto conteúdo disponível. Outra questão a se pensar é a hiperespecialização de tudo que às vezes poda as perspectivas. Né? Que só para falar, só uma frase aqui, a hiperespecialização é outra razão da destruição do ser humano. Isso aí, Buckminster Fuller.
quem se hiperespecializa, as espécies que se hiperespecializam, elas acabam se extinguindo. Isso está acontecendo com a nossa espécie. Então, muito bem colocado, Fredê. Fredê. Desculpa ter chamado você de Fred. Fredê. Vamos lá. O Cláudio, ele começa assim: Edgar, você disse que estava percebendo que seu trabalho como artista estava sendo lento na mudança positiva da humanidade. Todavia, lembre-se que cada um que teve contato com as suas obras são de alguma forma impactados ou até mesmo transformados. Um ser, uma vida, um mundo. Muita generosidade sua, viu, Cláudio? O Cláudio é generoso. Eu não sei se a minha obra, eu não tenho a pretensão, eu não sei se ela realmente tem essa capacidade de transformar. Mas se ela, eu acredito na ressonância mórfica, se ela conseguir transformar um ser, para mim já foi uma vitória, já foi uma coisa maravilhosa já. Mas o ser que ela tem transformado muito sou eu, e aí isso não é nem egoísmo, nem egocentrismo, mas é aquilo que eu acredito que é possível transformar. Eu ainda sou possível, e mesmo assim é bem difícil, viu, Cláudio? Mesmo a minha transformação não é algo fácil, é algo bem batalhado, bem sofrido. Mas muito obrigado pelo comentário generoso. Nós fechamos bem com esse comentário, né, e acabaram seus comentários, somente o Ivanilson, né, te agradecendo pela resposta, e eu quero agradecer também ao professor Edgar, né, o Cyberpagé, ao professor Rubem, a todos que de alguma forma participaram conosco no chat, porque o chat foi a todo momento, né, o pessoal comentando, impactado pelas imagens, pela exposição do professor. Muito obrigada, professor Edgar. Professor Rubem. Grande abraço a todos do Cyberpagé! Agradecimentos ao Cyberpagé, agradecimentos a todos que estão nos assistindo, que tornaram esse evento uma realidade. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas que participaram: professor Cláudio, professor Carlos, a bibliotecária Anne Serpa, a Valéria, que tentou hoje de manhã, a professora Valéria não conseguiu, infelizmente, ao professor Gazi também, que está conosco. Professor Guido, hoje à tarde, que foi maravilhoso. Guido, é verdade, obrigado por lembrar. O Carlos, o Brito de Lacerda, o Carlos de Brito Lacerda. Professor Carlos, me lembro dele, né? Falei dele também. Se eu tiver pulado alguém, por favor, me perdoem, mas foram muitas pessoas e todas têm o nosso agradecimento. Foi uma primeira tentativa de evento muito frutífera. Queremos repetir. Se Deus quiser, poderemos repetir isso sem problemas para uma próxima vez presencial, utilizando o espaço da Gibiteca, utilizando o espaço da biblioteca e fazendo essa confluência cara a cara, não apenas nesse meio remoto, que é um tanto frio, um tanto impessoal, embora nós estejamos cada vez mais acostumados a ele, e acho que na perspectiva do professor Edgar, isto também pode se configurar um problema desse isolamento, dessa automatização, dessa coisa que nós estamos vivendo hoje em dia, a tato e calor humano, mas torcemos para que próximos eventos venham com a participação, o mesmo voluntariado de vocês, e convidamos a todos os que gostaram que deixem as suas opiniões, que manifestem e que estejam conosco nos próximos eventos. A presença de vocês é muito importante. Professor Edgar, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Eu esqueci, fiquei tão impactada com a fala do professor e as ilustrações que eu esqueci do link do formulário, gente, perdão. Mas eu acabei de colocar, porque realmente eu fiquei tão impactada, fui me envolvendo e acabei que esqueci de colocar o link para vocês, mas está aí. E muito obrigado, né? E até um outro momento. Um grande abraço. Abração a todos. Até mais.